Hoje a nossa aula vai ser sobre equipamentos essenciais e acessórios. Falar sobre os equipamentos do processo de produção de cerveja artesanal caseira, é um pouco complexo, porque isso depende muito do espaço que você vai ter para fazer sua cerveja, da sua disponibilidade de dinheiro para comprar determinados equipamentos e da sua quantidade de cerveja que você vai produzir. Então você precisa ter espaço, dinheiro e vontade, e além da boa vontade das pessoas que moram com você, né? Porque momentaneamente, quando você está fazendo uma cerveja, você pode sujar um pouco o ambiente e assim por diante. Quem faz cerveja sabe o que eu estou falando. Então, escolher os equipamentos, definir qual equipamento eu vou utilizar, é complexo, porque muitas vezes a gente não tem a noção do que utilizar, né? E qual melhor utilizar. Então eu não aconselho vocês, quem está fazendo as primeiras cervejas, iniciar logo com equipamentos muito caros, muito complexos, né? Eu acho que isso no futuro, para quem gostar e quem quiser progredir, é até legal. Mas eu acho que deve começar com equipamentos mais simples. Por isso que nós estamos falando os essenciais e os acessórios. Então, para produzir a cerveja, a gente precisa de alguns equipamentos. Aí cada um vai dosar aquilo que é mais importante para a sua utilização. Lógico que existem pessoas que querem lá começar logo pensando grande, mas muitas vezes tomar uma decisão e se arrepender da decisão, se você fez um investimento menor e consegue fazer uma boa cerveja, é melhor do que você começar com um grande investimento e ver que aquilo não foi legal. Outra coisa que é importante sempre falar do equipamento é que muita gente tem me perguntado qual o tamanho da panela que eu vou usar. Eu comecei com uma panela de 20 litros. Mas depois de algum tempo, rápido, eu já quis passar para uma panela maior. Eu dobrei, fui para uma panela de 40 litros. Depois eu vi que na panela de 40 litros, eu conseguia fazer 30, no máximo 30 e poucos litros de volume útil. E isso não dava para encher 2 post-mix do meu Kegerator que eu tinha acabado de fazer. Aí passei para uma panela de 65. Eu digo uma coisa, começar com uma panela pequena, você não faz um volume grande. Agora, começar com uma panela média, você faz um volume maior e um volume menor. Com a panela pequena, você só faz o pequeno. Então, pensem nisso na tomada de decisão, na hora de escolher o que vocês vão utilizar como equipamento. Recentemente nós falamos aqui dos equipamentos, sistema Hermes, sistema de panela automática, sistema de BIAB, né? Nós comentamos isso aqui tudo com vocês. Hoje nós vamos pular essa etapa dos equipamentos cervejeiros de braçagem e fervura e vamos falar dos que vão acompanhar esse processo. Então vamos lá. Um dos equipamentos que é fundamental para quem vai fazer cerveja é o equipamento de refrigeração do mosto. Quando a gente acaba de ferver a cerveja, ela está ali por volta dos 95, logo que a gente desliga ela começa a cair a temperatura rápida, está lá para menos de 100 graus, mas muito quente, né? Aí a gente precisa refrigerar esse mosto rápido para evitar a chance de uma contaminação e logo ir para a fermentação e poder inocular a levedura, que a levedura precisa de uma temperatura inferior a 30 graus para poder ser inoculada. Existem 2 básicos sistemas de refrigeração de mosto. O de chiller em espiral e o de chiller de placas. Esses 2 são os mais usados. O chiller de espiral é o mais comum. Ele é um espiral que tem um tubo que pode ser de alumínio ou de inox
tem gente que usa até de cobre, onde a água vai passar, a água fria passa por ele, dentro do mosto, né? Dentro dos tubinhos aqui, e sai por ali. Então vai trocar calor com o mosto, sem entrar em contato com o mosto. Lógico, ele só passa aqui dentro, e ele passando frio, ele recebe o calor do mosto, refrigerando o mosto, e aí nós vamos fazer essa troca de calor. O chiller de placas é o mesmo princípio, só que ele tende a ser um pouco mais eficiente. O mosto entra por um lado, no caso aqui, entrada do mosto, o mosto sai por aqui. O outro tem a entrada da água e a saída da água. Então, tanto o mosto quanto a água entram nesses compartimentos, só que aqui dentro eles não se misturam. São vários compartimentos pequenos que eles vão se intercomunicando. Daqui a pouquinho eu vou mostrar um cortado para vocês verem por dentro, e para trocar calor de uma forma mais rápida. Então, dois processos, né? O chiller de imersão, que a gente chama, esse chiller espiral, ele funciona assim, ó. A gente tem ali o mosto que a gente quer refrigerar. Aí a gente coloca ele lá dentro para passar água fria por ele para refrigerar o mosto. Então esse é o funcionamento dele, muito simples. Você coloca ali dentro, fica olhando com o termômetro, na hora que baixar de 30 graus, você já pode parar a sua conversão de temperatura aí. Quais as vantagens e desvantagens desse chiller aqui? A vantagem é que ele é barato. Isso aqui é bem barato. E a desvantagem? Demora um pouco para baixar a temperatura. Dependendo do sistema que você usa, quanto maior o volume, mais tempo vocês vão usar para gastar, para tentar chegar na temperatura ideal de inoculação da levedura. Mas ele é um pouco mais lento. Já o chiller de placas, aquele ali, se a gente cortar ele e olhar por dentro, ele é todo cheio de microcâmaras, por onde uma passa o mosto, outra passa a água. Então ele é uma troca mais eficiente, é uma troca mais rápida, basta ter uma passagem ali, só que tem o seguinte, ele é caro, é bastante caro, né? Enquanto você compra 6, 7 chillers de imersão, você compra um chiller de placa, é bem mais caro. Para ser sincero, para produção caseira de 40 litros, para refrigerar 40 litros, eu não vejo uma necessidade de chiller de placa. Eu acho que o chiller de espiral funciona perfeitamente, além de ser barato, né? Então, esse é um ponto de vista meu. Tem gente que já quer partir com chiller de placa. Pra vocês terem ideia, eu tenho chiller de placa, eu tenho chiller espiral. Por praticidade, eu uso espiral até hoje. O chiller de placa me daria mais trabalho pela minha produção pequena. Já na fábrica, nem se compara, né? A vantagem dele. Um outro equipamento fundamental, essencial para quem vai produzir cerveja, tem que ter termômetro. Porque você vai ter que controlar a sua temperatura, tanto basicamente na abraçagem, para você fazer até as rampas e não deixar a temperatura estourar os limites de parada de conversão de açúcar, né? Que a gente chama de mash out, não pode chegar ali, né? E vocês terão que acompanhar essa temperatura também na refrigeração do mosto, para saber se a temperatura ficou adequada para a inoculação da levedura. E aqui em casa a gente usa esses termômetros, principalmente esses digitais. Eles não são muito precisos, mas dão uma boa referência. Basta vocês calibrarem ele antes. Cada termômetro vai ter uma calibragem, mas a gente acostuma com ela. A gente usa muito também para acompanhar a temperatura do mosto dentro da geladeira durante a fermentação e maturação. Então existem vários tipos de termômetros. O termômetro mais preciso é o termômetro de bulbo.
Esse é igual aqueles termômetros que a gente põe em qualquer lugar para medir temperatura ambiental. Então esse termômetro de bucho, chamado de termômetro cervejeiro, ele é o mais confiável. Existem outros termômetros que a gente pode encaixar na própria panela e ter uma boa referência da temperatura também. Existem os termômetros digitais que a gente compra baratinho aí online, nessas lojas de venda pela internet. Tá? Eu tenho o cervejeiro, eu tenho esse aqui e ainda tenho os termostatos que a gente compra para controlar a temperatura, né? Eu também uso como termômetro. Pá, que a gente chama que é a colher cervejeira, né? Essa pá é fundamental. Você vai ter que mexer o mosto, você vai ter que pegar a amostragem para fazer dosagens no refratômetro, no densímetro, você vai ter que coletar alguma coisa na cerveja, vai ter que mexer o mosto de vez em quando, você vai ter que fazer o whirlpool. Tudo é feito com essas panelas, com essas pás cervejeiras. Isso tem que ter. Agora, a pá tem que ser adequada ao tamanho da sua panela. Né? Não adianta você comprar uma pá desse tamanho para uma panela pequenininha. Você tem que adequar o tamanho da panela. Geralmente, o método que o pessoal usa é pegar a pá, a colher, enfiar dentro da panela e sobrar mais de um palmo para fora da panela, que é o que você tem que pegar para poder utilizar esse recurso. Bom, pá é fundamental. O balde fermentador também. Você vai ter que ter um compartimento para a ação das leveduras. Então, os baldes mais usuais que a gente vê para fermentação são esse balde branco, que é padrão, você encontra em qualquer lugar, você tem ele para várias quantidades de litros para fazer, você tem para 10, para 20, para 30. Mais de 30 eu nunca vi desse balde, não sei se nem existe. Aí parte para outros tipos de balde, que são baldes maiores, que a gente chama de bombona, né, para fermentar volumes maiores. Isso a gente vai ter que ter, porque vai ter que fermentar. Né? Aí muita gente pergunta, eu preciso ter um fermentador cônico? Para começar, não. Para começar, balde comum. Né? Esses baldes comuns mesmo. Né? Eu gosto muito desse balde azul. Por quê? Porque ele abre fácil. Na hora que isso aqui trava, essa tampa aqui, para você abrir dentro da geladeira, você tem que ter uma ferramenta para abrir essa tampa. Ela é complicada. Aqui, basta você destravar aqui, tirar essa alça, você abre. Além da facilidade de limpeza também. Eu gosto muito desse balde aqui, o azul. O airlock. Airlock é essa válvulazinha que a gente coloca em cima do fermentador. Esse airlock ele é bem comum com os fermentadores caseiros porque ele tem apenas uma função: demonstrar que está fermentando e deixar escapar o gás carbônico, e a gente visualizar as bolhas que ficam fazendo aqui sobre o efeito da fermentação, né, em cima da levedura sobre o mosto. Aqui está bem em detalhe, né, a gente põe a água até aqui e enfia numa rolinha para dentro do balde. Aí o gás carbônico que vai sendo produzido aqui vai saindo aqui e as bolinhas vão saindo, vão mexendo isso aqui e a gente vê que está fermentando. Quando você faz 1, 2, 3, 20, 40, 50, 60 vezes a mesma receita, você já sabe tudo que vai acontecer, basicamente, na cerveja. Então, hoje em dia eu nem olho muito o airlock, não. Só quando a gente quer acompanhar uma nova cerveja, uma nova fermentação, uma nova levedura, é legal olhar. Quando a gente, por exemplo, vai trabalhar com uma levedura que ela é muito forte, ela trabalha de uma forma muito dinâmica, o airlock não dá jeito, porque sai tanto gás aqui que ela acaba liberando, entupindo tudo. Eu uso com muita frequência, eu enfio aqui, em vez do airlock, uma mangueirinha e coloco a outra ponta da mangueira dentro de uma garrafa de cerveja com água. Aí o ar vai saindo ali, vai fazendo a bolha dentro da garrafa e não deixa o ar
entrar contaminante. Então, é um jeito que eu uso, que é um arlock caseiro. Funciona muito bem. Isso aqui é outro tipo de arlock, é a mesma coisa, é o mesmo princípio desse. As bolhas vão sendo formadas aqui e para sair, faz a bolha na água que fica aqui dentro. Então, arlock é fundamental? É fundamental, mas pode ser feito em casa. Uma mangueirinha ou uma garrafa. Densímetro e refratômetro. Esses dois equipamentos são importantes para medir a densidade do mosto, ou a reflexão do mosto, né? Densidade ali e aqui a reflexão da luz do mosto. Bem, o densímetro, ele é o mais comum no cervejeiro caseiro porque ele é mais barato. Você tem que comprar uma proveta e um densímetro, um mini densímetro. Muita gente usa densímetros com volumes muito altos. O que eu uso aqui em casa é de 50 ml, pequenininho, e um mini densímetro, que é mais fácil, eu não gasto muita cerveja para ficar medindo o tempo todo, né? É o que a gente mais usa. E o refratômetro eu uso durante a abraçagem. Durante a abraçagem a gente aqui em casa só usa refratômetro, porque ele tem uma tomada rápida de amostragem. Então, geralmente os refratômetros, o da nossa casa aqui, a gente só tem Brix e a densidade. Aqui também tem salinidade, mas o da minha casa só tem Brix e densidade. Então o que a gente olha? A gente olha Brix, que é mais fácil de olhar. Aí a gente pega aqui no densímetro, a gente usa para medir o volume da concentração do mosto. É mais ou menos assim. Aqui no densímetro, a gente mede a gravidade original, a OG, e a gravidade final. Você tendo esses dois parâmetros medidos no densímetro ou também no refratômetro, só que o refratômetro ele é mais importante só para OG, depois nós vamos falar disso. A gente tem a medição da gravidade final no final da fermentação, a gente vai ter a quantidade de álcool que ficou na cerveja. Porque o quanto de açúcar foi consumido é o quanto que gerou de gás carbônico e álcool. Aí a gente sabe a porcentagem de álcool que ficou na cerveja. Então, quando a gente coloca o mosto ou a cerveja na proveta, a gente coloca o densímetro. Aí o densímetro vai afundar. Quanto mais ele afunda, menos densa está a cerveja, quer dizer, a fermentação já está encerrando. Quanto mais ele boia, mais densa está a cerveja ou mosto e, consequentemente, ela está no início da fermentação. Então a gente vai medindo, por exemplo, aqui está entre 12 e 13, a gente vê 12 e 13, tem que multiplicar, somar com 1000, né? 1012 a densidade. Então a gente serve isso aqui para calcular o volume de álcool na cerveja. Geralmente a gente faz a medição, aqui em casa a gente mede a cerveja todo dia. Primeiro, para acompanhar a cerveja. Segundo, para ter base sobre a informação daquela levedura que a gente está usando, da ação da levedura sobre aquele mosto que nós estamos usando, e isso vai virando para a gente um banco de dados, para a gente fazer pesquisas futuras. Então a gente mede no dia 1, quando a gente acabou de fazer a cerveja, aí vai, 24 horas depois, 48 horas depois, 72 horas depois, e assim vai. Até que chega um momento que ela começa a estabilizar. Ó, aqui está 1011, 1010 já repetiu, então ela está estabilizando aquilo. Estabilizou entre o quarto e o quinto dia. Na realidade, no quinto dia, para ter uma segurança. Então isso é para a gente saber a hora que acaba a fermentação. Então aqui eu tive a OG, a gravidade original, lá do meu mosto. Aqui eu tenho 1010 da minha cerveja pronta já. Agora, com esses valores, eu posso calcular quanto de álcool tem na minha cerveja. O refratômetro é a mesma coisa. Só que o refratômetro, ele tem que se fazer uma correção quando a gente mede em Brix para densidade. Porque aqui já está até dando a densidade aqui. Porque quando vai ocorrendo a fermentação,
vai ocorrendo liberação de gás carbônico e também vai incluindo álcool na cerveja. E isso vai deturpando um pouco a tomada de dados do refratômetro. Então o refratômetro para mim é muito bom durante o processo de braçagem. Depois eu só uso o densímetro, então eu tenho os dois. Mas vocês podem fazer tudo com densímetro. O importante é você sempre ter em mente que se você usa o densímetro, os valores têm que estar em 20 graus Celsius. Se você está medindo em 30 graus Celsius, quando acabou de refrigerar, 25 graus Celsius, você tem que corrigir esse valor com a inclusão da temperatura. Tem uma tabelinha para isso. A mesma forma, quando você mede a densidade no final na maturação, que ela está abaixo de 20 graus normalmente. Aí você também vai ter que fazer uma correção. O refratômetro funciona assim. Você levanta essa parte de acrílico, pinga uma gota do mosto ali, fecha e olha para a luz. Quando você olha para a luz, dá essa faixa azul aqui, ó. Então, se essa aqui fosse a representação dessa medição aqui, aquela medição ali estaria com 5.4. 5.4 Brix seria a medição. E aqui teria a densidade. Como que a gente usa então esses valores, né? Como que a gente calcula a BV? Não era nem para falar disso aqui, mas é interessante porque é curioso e muito fácil de fazer, para você saber quanto álcool tem na sua cerveja. A gente faz o seguinte, ó. A fórmula é essa, ó. O ABV, a porcentagem de álcool na cerveja, é a OG menos a FG, quer dizer, a gravidade original, menos a gravidade final, vezes 0,131. 131, isso aí. Então, pegando um dado, se a gente começou com uma OG de 1060 e uma FG, quando acabou a fermentação, de 1010, aí nós vamos fazer esse cálculo, que é o ABV vai ser 1060 menos 1010 vezes 0,131. O ABV vai ser aqui 1060 menos 1010 dá 50, vezes 0,131, 6,5% de álcool na cerveja. Então, é muito fácil fazer, né? Observem que se a gente for analisar no densímetro e no refratômetro, medindo os dois parâmetros sem correção, nós vamos ter um erro no processo de medição. Por isso que tem que fazer uma correção. Só para chamar a atenção disso. Uma coisa importante em todo o processo cervejeiro é você anotar tudo. Anote os acertos, anote os erros. Porque você faz, não, eu vou lembrar, a gente esquece. A gente esquece. E muitas vezes aquela cerveja que você não esperava nada dela, ela, de repente, vai ser uma ótima cerveja, né? Para vocês terem uma ideia, acidentes acontecem em cerveja. Coisas absurdas acontecem. A gente estava fazendo, semana retrasada, aqui uma receita de uma Double IPA, teste, né? E começou a entupir a nossa cervejeira automática. A gente... Foi vários processos de moagem de grão e tal, começou a entupir. Quando começou a entupir, ela começou a desligar, porque estava superaquecendo, porque não estava recirculando. Aí quando a gente percebeu o problema, aí falamos assim, vamos desligar a panela automática, que deu problema já, e vamos passar para o sistema Hermes. Aí montamos rapidinho o nosso sistema Hermes, estava ali perto, estava tudo na mão. Montamos o sistema Hermes, tal, vamos comer. Aí continua o processo, mas já está modificando a receita ali, né? Aí meu filho estava tomando conta, o Lucas estava tomando conta do processo, funcionou tudo perfeito. Aí o chefão aqui chega e vou dar uma mexida aí. Eu fui mexer, entupiu tudo também no sistema Hermes. A bomba parou de funcionar, queimou a bomba.
Não sei se foi na hora que eu mexi ou queimou a bomba, eu acho que eu que queimei mesmo. Queimou a bomba. Vão trocar a bomba, eu tenho sempre reserva. Vão trocar a bomba, isso é rápido. Aí fui lá, peguei outra bombinha, fui botar na torneira, na hora que eu fui apertar, quebrei a torneira da panela. Ela já estava enferrujando. Porra, mas não tinha que quebrar aquela hora. Quebrou a torneira. Aí agora vamos fazer então, quebrou uma torneira, vamos fazer com uma panela só, controlando tudo na mão. Tudo na mão. Uma panela só para fazer tudo. Cara, eu e o meu filho não desistimos. Vamos. Ainda pegamos o finalzinho da sujeira toda, esquecemos, jogamos dentro da piscina. Piscina limpinha, que merda. Aquele dia foi um dia que deu tudo errado. Gente, não adianta anotar essa receita. Não adianta. Essa receita, a gente poderia até anotar, mas acidentes acontecem. E muitas vezes os acidentes são mínimos no processo. Foi um lúpulo que vocês erraram os minutos dele e tal. Aí, essa cerveja não ficou ruim, cara. Aí a gente pergunta, vocês vão conseguir repetir ela? Só se quebrar tudo de novo, fazer tudo quebrando tudo de novo, de repente a gente consiga. Né? Mas não ficou ruim. Né? Não ficou como a gente queria, né? Lógico. Então, anotar tudo para que você possa entender aonde você possa ter cometido alguns erros e aonde você cometeu os melhores acertos da sua vida. Aí você tendo as receitas todas anotadas, geralmente eu anoto assim, eu tenho um caderno, eu ponho o nome da cerveja, que sistema usei, aqui foi Hermes, aqui foi panela automática, eu sei pela numeração. Aqui a data, quem estava comigo fazendo, a hora que eu comecei, a temperatura ambiente, qual foi a abraçagem dessa aqui, essa abraçagem aqui dessa lá, foi a 227, tá aqui. Aí, onde ela foi fermentada, a receita, se eu usei levedo, qual foi o clarificante que eu usei, se eu corrigi a água, aqui, cada dia de medição de densidade, para a gente ver como funcionou. Aqui eu usei uma levedura, aqui eu usei outra. 2 leveduras com o mesmo mosto, era um teste, para ver como elas funcionavam. E aqui são as medições de densidade. Então, são estudos. Agora eu posso falar, a levedura Diamond, naquele mosto ela funciona assim, quanto essa tende a funcionar, quanto a W3470 funciona de um jeito diferente. Então eu tenho sempre aqui medida em Brix, medida em densidade, aonde ocorrem alguns problemas, né, aonde tem alguma observação. Isso é fundamental. Anote tudo. Bom, depois do processo todo pronto, você vai ter que engarrafar a sua cerveja. Bom, o cervejeiro caseiro, geralmente, ele engarrafa. Porque não vai investir em um barril, um post-mix logo de cara, né? Você vai engarrafar a sua cerveja para tomar ela com os amigos e tal. O engarrafador que a maioria das pessoas usa é esse aqui. Esse engarrafador, ele pode ser colocado numa mangueirinha ligado à torneira ou pode se encaixar direto na torneira do balde. Aí a gente faz o prime, né, que é colocar o açúcar para fermentação secundária, mistura e ele tem um dosador. A gente encosta isso aqui no fundo da garrafa, quando encosta isso aqui no fundo da garrafa, ele libera o líquido. Aí quando você afasta a garrafa, ele para de sair. Então você encosta a garrafa, aí vai enchendo, você tirou, parou ali, aí você já vai para botar a tampa. Então esse aqui é o mais comum, isso aqui é importante ter, é baratinho. E tem o conta-pressão. O conta-pressão, ele é complexo, tá? Vocês têm que saber usar e tem até um certo perigo aí, porque tem muita gente que pode estourar a garrafa se não souber usar adequadamente. Então, eu não recomendo conta-pressão para quem está começando. Tem que entender como que o processo acontece para vocês não cometerem erros. O comum, como que ele funciona? Como eu falei, olha lá, aqui está um balde ligado a uma mangueirinha na torneira do balde e ele ligado nessa mangueirinha. E aqui a garrafa. A gente encosta a garrafa e vai enchendo. É fácil, é rápido. Você enche várias, muito rápido ali, né?
E é eficiente isso aqui, né? Quando eu engarrafo e eu quero fazer prime, tem muito tempo que eu não faço isso, mas se um dia eu quiser fazer de novo, eu vou usar essa mangueirinha ali. Eu vou usar esse aqui, que é mais prático para mim. Se bem que hoje os meninos aqui em casa já compraram um enchedor de grau e garrafa, conta pressão, que já fica no QG direito, aí é mais fácil de usar. E o conta-pressão, só para vocês saberem como é que ele funciona, vocês para fazerem conta-pressão, vocês têm que ter um barril, para a cerveja já ficar pressurizada ali. Vocês têm que ter um bujão de CO2, vocês têm que ter a válvula conta-pressão. O gás entra aqui e o gás entra no barril, entra nos dois locais. E essas pressões têm que estar iguais. Aqui sai o líquido que entra aqui. E aqui tem uma vazão. Então, no conta-pressão, entra só uma mão do conta-pressão, mas vocês têm que ter outra daqui entrando aqui, para empurrar esse líquido daqui. Aí vocês vão pressurizar. Aqui tem essa válvulazinha, você coloca a garrafa, você pressuriza a garrafa, deixa ela na pressão que está ali dentro. Aí depois que você pressurizou, você dá um escape, tira o oxigênio que está aqui dentro, pressuriza de novo e aí abre o líquido. Como aqui está com a mesma pressão que aqui, o líquido não vem. Aí você começa a dar o escape aqui, vai abrindo aqui devagar. Aí você vai deixando a pressão da garrafa e saindo por aqui. Aí o líquido vem do local de maior pressão para menor pressão e vai enchendo isso aqui. Então é desse jeito, é mais trabalhoso. A vantagem do conta-pressão é que você não precisa fazer prime. Você acabou de fazer sua cerveja, você coloca ela aqui, depois da maturação. Já coloca ela aqui direto. Aí você dá a pressão aqui, com o barrilzinho aqui, com o tamborzinho. Você já dá a pressão aqui, então você vai botar o gás carbônico na cerveja, você não vai fazer prime. Com isso, você não tem aquele resíduozinho no final da garrafa de levedura que fica no fundo. Autossifão. Gente, autossifão, eu vou dizer que vocês podem fazer cerveja sem ele, mas ele é uma mão na roda. Por quê? Porque ele ajuda você a tirar volumes de um local para o outro. Você quer tirar o mosto de um local para o outro, você quer tirar do barril de fermentação e botar no de maturação, depois você quer tirar a cerveja pronta depois de maturação para fazer o prime. O autossifão funciona muito bem. Ele é muito fácil, você coloca ele dentro do líquido, dá uma bombada aqui, o líquido vem e vai para onde você quer. Eu sempre usei autossifão e para mim sempre foi uma mão na roda. E não é caro. Colocador de tampinha, fundamental para o cervejeiro caseiro. Você tem que ter aquele equipamento, que ali é o mais simples que existe. Foi o que eu tive quando comecei, foi um desse aqui. Você coloca a garrafa com líquido, sempre deixando uma boa margem. Eu gosto de deixar o líquido aqui, ó, quando vai começar o gargalo. Isso evita as garrafas estourarem quando você abusa de açúcar no prime. Deixar uma boa margem aqui para você ter um escape do gás para cá. Bota a tampinha e aperta. Aí você coloca a tampinha na garrafa e deixa fazer a fermentação secundária para poder gerar o gás ali dentro. Geladeira dedicada como fermentador. Quando eu comecei a fazer cerveja, eu fermentei no ambiente, porque aqui em Vitória é muito difícil você ter uma temperatura abaixo dos 20 graus. Aqui em Vitória isso é gelado, o pessoal daqui. Então, muitas vezes você tem que fermentar 18, 20 graus. As primeiras cervejas que eu fiz, por sorte, porque eu ainda não entendia nada disso, não tinha nem onde pesquisar, eu fiz no inverno, que a temperatura aqui em Vitória estava em torno dos 20 graus. Então, as primeiras cervejas deram certo, que foi um motivador para eu poder continuar fazendo. Mas logo eu percebi que minhas cervejas não estavam ficando boas, porque eu estava fermentando elas com temperaturas elevadas. Eu tive que partir logo para comprar uma geladeira.
eu estava muito empolgado. Aí comprei uma geladeira de segunda mão, funcionando, não precisa ter nada dentro dela, né? É só a geladeira funcionando, você tem que ligar um termostato nela. Então você liga a geladeira no termostato, o termostato na fonte de luz. Aí você regula o termostato para a temperatura que você quer. Por exemplo, eu quero que ela ligue a geladeira quando ela aquecer meio grau acima do que eu quero. Então eu quero 18 graus, eu ponho ela para ligar a 18 graus. E ela me dá um intervalo de meio grau para poder dar uma folga para a geladeira. É o que a gente chama de histerese. Então a gente regula aqui a temperatura que você quer que a geladeira fique ligando e desligando. E mantém aqui dentro a temperatura que você quer ambiente. Algumas pessoas, que economizam bem, não têm condições de iniciar comprando uma geladeira dedicada, usa uma caixa de isopor. Essa caixa de isopor, eles colocam pets congelados. Congela vários pets e vai trocando o pet. O pet vai descongelando, vai trocando. E põe um termômetro para saber como é que está a temperatura ali dentro. A temperatura está subindo, põe mais gelo. A temperatura está baixando, tira um pouco mais de gelo. E aí a pessoa, com o tempo, tem uma prática e que até funciona bem também, fazer com uma caixa de isopor. Só dá muito trabalho. Lembrando que na fermentação, né, a levedura lager, a fermentação é em baixas temperaturas e a ale em altas temperaturas. Agora tem locais, até aqui no Brasil, que muitas vezes no inverno a temperatura é muito abaixo da indicada para fazer a fermentação. Tem pessoas que vivem em locais aqui que a temperatura fica em 15 graus, 14 graus. Aí são poucos locais, mas tem locais que são muito frios aqui no nosso país. E aí não consegue chegar na temperatura ideal para fermentar. Aí o que as pessoas fazem? Desliga a geladeira e coloca dentro da geladeira lâmpadas incandescentes que geram calor para ligar e desligar no sentido contrário da fermentação gelada, né? É para aquecer ali dentro e desliga quando chega a temperatura adequada. Aí cria ali dentro uma mini estufa, mantendo a temperatura adequada para a fermentação. E a maturação sempre igual a próxima a 0 grau. Muita gente, quando fala cervejas lager, cervejas leveduras lager, leveduras ale, as pessoas perguntam assim, e essas Kveik, né, que muita gente fala? Gente, a Kveik é uma levedura ale. Ela é ale, tem nada a ver com lager. Então, Kveik só faz cerveja ale. É uma cerveja ale, é uma Saccharomyces cerevisiae igual qualquer outra levedura. Só que ela tem um potencial de trabalhar em temperaturas ambientes sem gerar grandes sabores e muitos aromas indesejados, né? Então, as Kveik se enquadram aqui nas ale. Moedor. Moedor não é essencial. Moedor, você pode muito bem na loja de insumos e já trazer seu malte moído. Eu até aconselho, porque moer faz uma sujeira do caramba, né? Agora, se você começa a produzir cerveja em grande quantidade toda semana e tal, e muitas vezes você quer ter a moagem específica para você, é o que a gente faz aqui em casa, a gente tem uma moagem adequada para o nosso processo, a gente guarda maltes inteiros e quando a gente vai fazer a cerveja, a gente moe na véspera. Então, ou no mesmo dia. Então aqui em casa a gente moe, a gente tem um moedor que a gente fizemos aqui em casa mesmo, com um motorzinho compramos um ferro velho, juntamos, fizemos uma correia. Funciona muito bem, de 2 rolos. Vocês podem fazer até moedor, como esse aqui que compra na internet, você põe uma máquina de furar ligada aqui, moe, joga dentro do balde.
manual, o nosso é mais parecido com esse aqui, esse azul aqui. Né? Porque a gente faz cerveja sempre aqui em casa, né? Então, moedor não é fundamental, tá bom? Balança. Balança é fundamental. Você precisa pesar, muitas vezes, malte, você precisa pesar insumos, você precisa pesar lúpulo. Lúpulo é o que a gente mais pesa, porque tem hora que o lúpulo é bem fracionado. Então a gente precisa ter uma balancinha maior e uma balancinha de precisão no mínimo, com uma casa decimal, né, gente? A nossa que a gente usa aqui é igualzinha a essa, só com 2 casas decimais. A gente compra isso aqui em qualquer lugar, né? Essas lojas de utilidades, essas 2 são as mais comuns, né, para vocês comprarem. É baratinho. Eu acho que comprando as 2 aqui, você gasta R$100. Né? Fogareiro. Se você vai fazer biabe, até 20 litros, dá para fazer no fogão de casa. 10 litros, tranquilo. 20 litros já vai ficar moroso para aquecer 20 litros ali no fogão de casa. Então, se vocês forem fazer de 20 para cima, eu aconselho a ter um fogão de alta pressão. Esse fogãozinho de alta pressão não é caro também, agora você tem que ter espaço. Aí que está o lance, né? Quem não tem espaço tem que fazer aquilo que é possível em casa, né? Então tem o fogão de bancada, tem o fogão de pé. Aí você vai ter que ter também um bujão para poder fornecer o gás para esse fogão. Para fazer o sistema Hermes, se você vai fazer um Hermes pequenininho, dá para fazer até no fogão de casa. Agora, se você vai fazer Hermes de 40 litros, 30 litros, melhor um fogão dedicado, porque assim em casa você vai levar um ano para fazer uma cerveja. Filtro. Filtro é caro. Comprar filtro é caro. Você pode, se você vai fazer pouca cerveja e vai fazer esporadicamente, compra um garrafão de água. Usa água mineral. Tá? Eu usei durante muito tempo água mineral. Eu ainda tinha o medo de usar água comum, porque eu não tinha referência. Né? Então eu não usava. Até que a gente vai estudando, e hoje eu uso a água da torneira de casa, e a gente trata essa água com alguns sais, adequada a determinadas receitas, e eu filtro essa água com esse aqui de 3. Esse aqui é igualzinho o meu. Eu tenho 1 de partícula e 2 de carvão ativado. Como está aqui? Exatamente isso aqui. A minha água entra no de partícula, depois passa por 2 de carvão ativado para poder tirar o cloro. Funciona muito bem. Cloro 0 aqui. A gente já mediu algumas vezes, cloro 0. E nossa água aqui é uma água relativamente boa. Sanitização. Sanitização é fundamental, gente. A gente acostuma com fazendo, a gente acaba relaxando e pode ter um contaminante na cerveja que você estraga uma produção. Recomendo periodicamente vocês pararem e fazerem uma limpeza geral do equipamento. Não é fácil. Né? A última vez que nós fizemos uma limpeza aqui, nós desmontamos pecinha por pecinha. Foi uma merda que nós fizemos, porque hoje a gente não sabe montar as pecinhas todas ainda, tem um monte de coisa ainda não funcionando direito. Mas está tudo limpinho. Né? E o que a gente usa em casa é o que a gente compra nas lojas de insumos. A gente usa Kill Germes, é um dos que a gente mais usa. Essa produção é daqui de Vitória mesmo, não sei se vocês encontram em outros locais. É muito bom para qualquer tipo de superfície. Que também o PAC 200, PAC 200 você consegue comprar em qualquer loja de insumos, também seria o equivalente. Só que aqui já é líquido, aqui é em pó. Vocês têm que diluir.
O iodofor também encontra em qualquer lugar, você pode comprar até pela internet. Isso aqui compra tudo pela internet, né? O biofor, você tem que diluir. A gente dilui normalmente, está escrito aqui, né? A gente dilui normalmente 8 ml para cada 10 litros de 10 litros de água que a gente vai usar. Agora, ele não é muito indicado para quando você vai trabalhar com material plástico. Não é que ele estraga nem nada, não. É que ele vai tingindo o plástico de laranja. Então vai ficando aquela cor parecendo suja. Então eu gosto muito de usar biofor para quando eu vou sanitizar barril, coisas metálicas. E eu uso o Kill Germs que não tem cor para os baldes, para as colheres e assim por diante. E depois que eu passo esse sanitizante, que tem que deixar um tempo de exposição, a gente joga isso aqui fora, né? Aí eu limpo antes do uso com álcool 70. Borrifo com álcool 70, passo um pano, né? Para poder limpar com álcool 70 todas as estruturas. Existe para sanitizar garrafas de cerveja esse sanitizador aqui. Ele é um sanitizador prático. Você coloca a substância aqui e você pega a garrafa, coloca ela com o bico para baixo, aperta isso aqui desce. Aí quando desce a água sai por aqui e borrifa por dentro dele, limpando toda a garrafa. É bem prático. E o escorredor. Isso aqui a gente usa também bastante. A gente acaba de limpar a garrafa, coloca aqui. Isso aqui sanitizado, lógico, coloca as garrafas aqui para ir escorrendo o produto. Agora, se vocês já querem aperfeiçoar a produção de vocês, eu coloquei até algumas coisas extras aqui. O que é isso? É porque você pode fazer cerveja sem isso. Isso aqui é quando você quer já passar por um passo maior de produção, que são botar as cervejas nos barris. Então você tem 3 tipos de barril. O mais caro é esse aqui, mas ele é o mais resistente, é usado mais na indústria. Você pode usar o barril de PET, que ele é recomendado usar uma vez só, mas muita gente usa várias vezes esse barril, fazendo higienização e reutilizando. E a recomendação é para usar uma vez só. E o post mix, que é de aço inox, esse aqui é o que eu uso, esse aqui, esse barrilzinho. Por quê? Porque ele é fininho e cabe 19 litros aqui dentro. Aí eu coloco minha cerveja aqui, dou o gás e vou botar no meu queijereito para eu tomar na bica. Eu não engarrafo mais cerveja para mim, para o meu consumo não. É mais prático eu já ir lá na bica e pegar minha cerveja. Tá? Mas eu engarrafei durante minha vida toda, garrafa. Para você ter o barrilzinho, você tem que ter as válvulas. É a válvula que entra o gás e sai o líquido. Então, para aquele primeiro barril, o industrial, a válvula é esse aqui. E para o PET também, os dois são iguais. Para o post-mix, aquele que eu uso, são esses aqui. Ó. O preto é para o líquido, o branco é para gás. Aí você vai ter que ter também, para poder usar os barris, você vai ter que ter um cilindro de gás carbônico, para você injetar o gás carbônico na cerveja e depois para empurrar a cerveja para fora para você poder tomar. E para isso você tem que ter um manômetro que mede quanto de gás, esse branquinho aqui é quanto de gás tem dentro do cilindro, e esse outro aqui pode estar em posições trocáveis, dependendo do manômetro. Mede quanto você está colocando dentro do barril. Aí você regula por essa válvula aqui, você regula para mais ou para menos quanto você quer colocar de gás dentro da sua cerveja. Se você quer uma cerveja mais carbonatada ou menos carbonatada. E isso aqui que mede. Aqui tem 2 saídas, ó, tem de 3, tem de 1, tem vários, né? E o piquenique. Piquenique é essa torneirinha aqui, que a gente liga numa mangueira e na saída de líquido. O preto é líquido. Ele serve como um retirador de cerveja quando você quer. Eu uso muito para limpar barril, para tirar o líquido ali dentro, para fazer a limpeza nos sistemas do barril, e também para testar cervejas que estão carbonatando. Eu coloco lá e tiro amostragens
para poder saber como é que está indo o processo. Se algum de vocês quiser fazer um quijereito nada mais é do que um freezer horizontal, um freezer desses que ficam deitados, né? Com uma adaptação. Você tem ideia? Isso aqui nós fizemos aqui em casa, né? Compramos um freezer. Esse freezer, para vocês verem, ele cabe 6 barris. 4 grandes e 2 pequenininhos. Aqui são 4 de 19 litros, aqui são de 9 litros e meio. Esses aqui são menorzinhos, porque aqui embaixo está o motor, ele fica em cima do motor do quijereito. O quijereito, isso aqui é o nosso, a gente mede assim. Só para vocês terem ideia, as dimensões dele, só se alguém quiser fazer, né, ele tem 79,5 centímetros de frente aqui, 62 de profundidade e 84 até aqui. Aí, isso aqui, você tem que fazer. A tampa é a tampa dele, que a gente desmonta lá atrás, tira, e aí como é que a gente faz? A gente faz um retângulo de madeira encaixado e outro retângulo por fora encaixado nessa madeira, que é esse aqui, ó. Aí a gente parafusa e fura. Aí coloca as torneiras. Hoje nós temos essas 3 e aqui é o enchedor de grau, que essa mangueira nós vamos furá-la aqui, vamos botá-la aqui. E aí a gente fica com nossas cervejas aqui dentro. Aqui é o controle para cada barril. Nós só temos 4 torneiras, né, no caso aqui. E aqui é a saída para o gás carbônico que fica do lado de fora. Aí a gente abre o gás carbônico e ele joga o gás aqui. A gente abre agora as torneirinhas e bebe a nossa cerveja, uma praticidade danada. E aqui é um barrilzinho que a gente usa, o post-mix. O que a gente usa tem 22 centímetros por 63 centímetros. Bom, minha gente, então era isso que eu tinha que falar para vocês sobre equipamentos. Espero que vocês tenham aproveitado e tenham tirado algumas dúvidas. Qualquer coisa, nós estamos aqui para ajudar vocês, né? Tanto eu, como o Lucas, como o Thiago, estamos sempre dispostos aqui a ficar respondendo qualquer pergunta que vocês tenham. Até se vocês falam assim, Perrone, Lucas, Thiago, como é que vocês construíram aquele quijereito? Tiram uma foto de tal negócio, como é que é? A gente está aqui para ajudar, entendeu? O sonho da gente é que vocês façam boas cervejas, né, que vocês realizem o sonho de fazer cada vez melhor a cerveja e que vocês cresçam nesse mundo cervejeiro e cresçam em cada vez curtindo e passando para frente esse estilo, né, de produzir a própria cerveja. Um abração.